Olá, bem-vindos. Já de seguida vai começar a segunda parte da história Revelação Lunar. Queria só aproveitar para me apresentar, que ainda não tinha feito até agora. O meu nome é Hélio Músico, sou o criador de todas as histórias que estão no canal. Se quiserem ver a primeira parte, está no link cá em baixo. Espero que gostem. Se gostarem das histórias, subscrevam e cliquem no gosto e façam um comentário. Obrigado e até à próxima. A sensação simplesmente não a deixa em paz. Tal como antes, começa com um desconforto no estômago, parecido a uma digestão difícil, mas ao fim de alguns minutos sobe para o seu peito e torna-se uma mão espinhosa a apertar o seu coração, ameaçando esmagá-lo. Depois os seus ouvidos começam a captar sons distantes, sons que mais ninguém parece ouvir, um sussurro calado, assombroso, ao qual ela ainda não tinha conseguido habituar-se. O seu avô sabia tudo sobre o que ela sentia, mas antes que ele lhe pudesse ter ensinado, tudo tinha acontecido, deixando-a sozinha para aprender o que fazer com o legado da sua família. O Conselho das Tribos era tal qual ela tinha imaginado. Os líderes estavam à frente fazendo um círculo onde todos tinham voz igual. A clareira encontrava-se no coração da floresta, junto de um edifício antigo todo em pedra. Uma pirâmide cujas faces em forma de escadas eram ornamentadas com gravuras da história perdida. Segundo o seu avô, estes edifícios haviam sido feitos pelos pastores, aqueles que em eras passadas tinham ensinado a língua e as artes a todos no mundo. Na sua floresta, o seu avô tinha-a levado algumas vezes ao edifício semelhante a este, onde o Conselho das Tribos se reunia, mas o deles era bem diferente. O de sua floresta era um grande círculo de pedra que por dentro tinha um grande salão com uma lareira na posição oposta à entrada. Numa das paredes, escadas levavam para o andar superior, cujas paredes e teto tinham sido destruídas há muito tempo, antes da memória contada passada pelos antepassados da sua tribo. Agora, vendo a pirâmide, ela questionava-se que mais tipos de edifícios existiriam em outras florestas, noutros conselhos de tribos. Será que em algum sítio os pastores ainda existiriam? A sensação conquista finalmente o seu peito e aos seus ouvidos começa a chegar o burburinho que ninguém ali está a fazer. Já nem sei há quanto tempo estamos aqui, simplesmente não chegamos a conclusão nenhuma. A realidade é que se eles estiverem a falar a verdade, então ajudá-los é o pior que podemos fazer. Se querem passar necessidade, que passem. O jovem lobo fala com uma irritação carregada na voz, duvidando mais uma vez de forma maliciosa das notícias que o pai da Astrid lhes trouxe. Mesmo no estado em que estava, isso não a deixava de atingir. O seu pai não era mentiroso e tudo o que eles tinham dito sobre a doença era verdade. O seu pai estava a presentear-lhes a verdade que tinham vivido, um luxo que eles desejavam ter tido. Quando a doença se havia revelado, já demasiadas tribos estavam infectadas. Já a floresta sofria e perecia. Haviam descoberto a doença tarde demais. Todos os esforços de a conter e lutar levaram apenas a mais mortes, fazendo a fuga final ser feita de forma desconcertada, deixando muitos para trás, perdendo o contacto com familiares e amigos de longa data. É rude duvidar dos nossos convidados desta forma. Para mais, nada nas suas afirmações, bem como outros indícios, demonstram que haja algum tipo de incoerência na sua história, pelo que acho que devemos considerar bem estas notícias. Diz Boro, o líder dos javalis que tinha acolhido a sua tribo e respeitado um pacto já antigo, quase esquecido. Segundo o seu pai, a bondade dos javalis tinha sido a sua salvação. O pacto já tinha caído em desuso e podia muito bem ter sido revogado. Astrid tinha gostado imediatamente de Boro, que falava sempre com amizade e bondade nos seus olhos negros, mas que deixava sempre o líder dos lobos bastante zangado quando falava. Eu estou de acordo, Robert. Devemos ser leais ao nosso pacto. Declaro também que a minha tribo irá imediatamente partir para o noroeste e verificar qual é a progressão da doença para melhor prepararmos a sua chegada. Diz Rossana, a líder das águias, de forma altiva, tentando trazer uma pedra de segurança em que todos possam apoiar, neste momento de ânimos exaltados, face à sombra que a tribo de Astrid trouxe a esta floresta. Eu escolho preocupar-me quando tu disseres que realmente viste alguma coisa.
Quanto à tribo dos humanos, quem quiser ajudá-los que o faça por sua conta. Os lobos não têm nada com isso. Não pensem no futuro usar a ajuda dada aos humanos como forma de justificar alguma falta, pois a escolha de os albergar é vossa. Robert reforça o seu desagrado em relação à tribo dos humanos e em simultâneo deixa uma ameaça vaga pairar no ar, levando a um erguer de sussurros nervosos por todos os presentes. Vamos embora, minha tribo. Este assunto não nos diz mais respeito. Robert declara, com a atenção sobre si, usando a sua saída de modo a assegurar ainda mais a força da sua posição. As vozes de todos levantam-se num clamor afrontado quando os lobos se dirigem para fora do círculo, antes do protetor ao centro declarar o fim da reunião, fazendo Astrid crer que era mesmo isso que Robert pretendia, a julgar pelo sorriso vitorioso que faz quando se desloca para fora da orla da clareira. Observa o lobo, não esse, aquele que estava afastado dos outros junto das serpentes. Uma voz quente diz aos seus ouvidos, fazendo caminho através dos sussurros que a atormentavam, sobressaltando-a com a sua clareza, levando-a a olhar em redor apenas para verificar o que já sabia. Ninguém estava junto de si. Atendendo à voz, ela olha para as serpentes e, tal como lhe tinham dito, distante de onde todos os outros estavam, encontra-se um grande lobo branco quase cinzento de olhos díspares, um de tom azul e outro de tom cinzento. No momento em que ela o observa, ele sente-a e leva o seu olhar penetrante a cruzar com o de Astrid, que não consegue enfrentá-lo por mais do que esse pequeno momento. Foi uma forma pouco ortodoxa de sair. No entanto, não há mais informação que possa mudar as opiniões de forma conclusiva. Estou certo que mais tribos além da dos javalis irão participar na ajuda à tribo dos humanos e respeitar o pacto. Não havendo mais nada de novo, esperemos pelas notícias da tribo das águias sobre o avanço da doença. Pronuncia-se o Esquilo Cristóvão, protetor desta floresta, tentando dar um fim positivo à longa reunião. Por favor, peço pela última vez que reconsiderem. O pai de Astrid volta a interceder no conselho, receando que, tal qual como aconteceu com eles, devido à natureza da tomada de decisão na floresta, os seus habitantes sejam demasiado lentos a reagir, sendo demasiado lentos a entender que devem partir. Volto a repetir. Vocês têm a dádiva do conhecimento prévio. Nós não o tivemos. A doença pode muito bem já ter chegado. Basta um pequeno animal, um pequeno inseto, um pássaro, quem sabe até uma semente vinda no vento. Em breve estarão como nós estivemos, a lutar pelas vossas vidas contra os vossos amigos e os vossos familiares. Por favor, partam conosco. Roga novamente o seu pai a todos os que ainda estão presentes, levantando um desconforto que se ergue por um momento, mas volta a cair no silêncio. Era uma ideia completamente abstrata para as tribos que estavam enraizadas aos seus territórios. Partir seria deixar tudo o que conheciam, as suas tradições e cultura, crendo na improvável realidade de alguns existir um lugar para todos eles. Era uma possibilidade que nem os chegava a ser na mente de ninguém. Que tipo de equilíbrio poderia existir noutro local com a sua chegada? Quem os iria aceitar? Era uma aposta, em que a vitória seria apenas um sonho. Por isso, tal como eles, estas tribos aqui nem consideram partir. Há outra forma. A voz quente volta a falar aos ouvidos de Astrid, levando-a quase a perguntá-lo, mas ela consegue deter a sua voz a tempo, lembrando-se onde está, o que não impede da sua mente correr no vento. Outra forma? Será que a voz estava a dizer que havia outra forma de sobreviver à doença? Isso seria demasiado importante para esconder. Teria de o revelar ao seu pai, embora não fosse uma conversa que ela desejasse particularmente ter. Nós entendemos e respeitamos a urgência de tudo o que tu dizes. Contudo, a ideia de abandonarmos as nossas terras sem ter bem ideia até onde, nem bem porquê, é algo que não é sensato. Precisamos de mais informação e pelo menos tentar encontrar uma forma de resistir a esse destino. Obrigado pelo teu aviso, Garth da tribo dos humanos. Não o esqueceremos. Quando a tribo das águias trouxer mais notícias, voltaremos a encontrar-nos. Até lá estejam atentos a qualquer indício fora do comum. Dou assim por terminada a reunião, que a sabedoria dos pastores nos guie. E assim o Esquilo Cristóvão termina o conselho das tribos, levando todos a pouco e pouco a abandonarem a clareira. Ela sente a sensação de ar contra as suas costas.
o ar quente de alguém a respirar mesmo junto a si. Estrid tenta perguntar quem é. No entanto, o seu corpo não lhe obedece. Tenta mover-se, mas não consegue. Está paralisada. Um enorme receio toma-a imediatamente. Porque não consegue controlar o seu corpo. Será que iria ficar presa dentro da sua própria carne? Rejeitando essa realidade, ela usa todas as suas forças para pedir ajuda, contudo consegue apenas um débil gemido, levando-a amplamente para os braços do pânico. Tem calma, pequena, estás apenas a acordar. A voz quente volta a falar com ela, desta vez para a ajudar. Apesar de desconhecer a sua identidade, sentir a sua bondade tranquiliza-a. No instante seguinte, as suas pálpebras abrem-se. A fraca luz matinal atravessa o telhado de juncos do seu abrigo. Com as suas forças de volta, ela olha sobre o ombro, mas mais uma vez, ninguém lá está. A voz quente é apenas uma voz. Ainda com a memória desagradável da sua paralisia presente, decide sair do abrigo e começar o dia. Para seu espanto, a sua tribo já está bastante ativa, com os seus membros movimentando-se de um lado para o outro, reunindo provisões para a expedição que todos teriam que fazer em breve para sul, a bem de escapar à doença que tinha destruído tudo o que ela conhecia. Passando o seu olhar rapidamente por todos, verifica que o seu pai não está, sentindo uma ligeira insegurança nesse momento. Desde que tinha perdido a mãe, tinha uma necessidade constante de ter o seu pai por perto. Dando uns passos mais para diante, recupera o alívio, pois um pouco mais para a esquerda do seu acampamento, descobre o pai conversando com uma javali e uma raposa. Ela reconhece os dois animais que tinham estado presentes no dia anterior, no primeiro contacto com as tribos desta floresta. Makoto, chamava-se ela, e ele Kepler. A sua curiosidade fértil puxa-a de forma óbvia na direção do seu pai, interessada sobre o que eles poderiam estar a conversar. Quais seriam os planos que estariam a fazer? A umas caças passadas de chegar perto do grupo, a sensação renasce dentro do seu estômago, fazendo-a parar nos seus passos. O som das aves matinais torna-se distante. O vento sobre as folhas desaparece. A pressão no seu coração cresce. Apesar da sua mente a querer levar em frente, os seus passos começam a levá-la para a direita, emaranhando-se na floresta. Galhos cheios de folhas obstruem o seu caminho, tornando a sua progressão dolorosa. Contudo, ela vai conquistando-os a pouco e pouco, apesar da dificuldade. Os sons regressam sob forma de duas vozes jovens que conversam entre si, transtornados com qualquer coisa. Ela quer parar, não se quer intrometer, mas os passos continuam a impeli-la para a frente. É uma treta, porque tem de ser ela a ir? Pergunta a voz feminina, claramente irritada e frustrada. A mãe é uma das guardiãs que Bor mais confia, e esta missão tem a vida de todos na balança. A voz masculina prefere com dificuldade, lutando contra uma timidez aparente. Eu sei, Hiro, é precisamente por isso que eu não queria que ela fosse. Uma missão desta importância é perigosa de certeza. Não perdemos já o suficiente? A voz feminina contrapõe, com o seu receio declarado abertamente. Eu também não quero que ela vá. A voz masculina diz, com a força da sua voz a falhar-lhe. Os passos de Estrid soam alto e a distração das vozes na sua conversa já não é suficiente para a ignorar. Eles param de falar e aproximam-se alguns passos, prevendo a sua direção. É um dos humanos? Estrid ouve a voz masculina a dizer nervosa. O que queres? Pergunta a voz feminina destemida em plenos pulmões. Os passos de Estrid nunca param, mesmo contra toda a sua vontade. Ela vê agora os dois jovens javalis à sua frente, ambos expectantes do que a sua chegada significaria. Involuntária, ela sente a sua boca a abrir e o som a sair dentro de si. Contudo, a voz que sai não é a sua, mas sim a voz quente que tem estado sempre com ela, desde a reunião de ontem. Kana, Hiru, ouçam-me e tenham fé em mim. Vocês têm de ajudar Estrid. Ela é a única capaz de parar a maldição que está prestes a abater-se sobre todos. Têm de a ajudar a... O seu corpo jovem cede antes que a voz acabe a sua mensagem. Os seus joelhos falham e ela cai para o chão, contorcendo-se, revirando os olhos que deixam de ver por um instante. No momento seguinte, ela vê o seu próprio corpo cair no chão, enquanto os jovens javalis se aproximam preocupados consigo. Flutuando, ela vê-se de cima, cada vez subindo mais.
Inesperadamente, uma força poderosa começa a puxá-la para o nordeste, atravessando a floresta, por entre um desfiladeiro, acompanhando um grande rio. O caminho parece não acabar e antes dela ver o destino tudo desaparece e ela está de volta ao negrume. Cheiro de fumo chega-lhe, ela olha em seu redor e de repente tudo está em chamas. Os gritos da sua tribo ecoam por toda a parte. Aterrada, ela clama pelo seu pai. Ele surge diante dela, estendendo uma das suas mãos, suplicando por ajuda, enquanto a outra segura a garganta. Da sua boca um líquido vermelho escuro brota abundantemente, asfixiando-o. Ela grita por ele desesperada, mas já é tarde demais.